Olá, você que está conosco, Biologia, professor Cornélio, mais uma vez com vocês, um pouquinho de fisiologia vegetal. E nós vamos hoje explorar um pouquinho de aspectos ligados à transpiração. A transpiração que é a perda de água na forma de vapor. Só que aí, claro, é importante nós relacionarmos alguns tipos de conceitos importantes, como, por exemplo, osmose. Da mesma maneira, é importante nós relacionarmos essa temática a questões bem próximas da nossa realidade, como foram as secas que ocorreram, por exemplo, no estado de São Paulo recentemente, como ocorrem hoje em alguns lugares do Nordeste brasileiro. Então é muito importante você estar atento a alguns tipos de artigos que fazem referência à transpiração. E eu vou começar vendo um pouquinho com vocês exatamente isso. Então vamos lá? Então olha só, aqui na revista FAPESP, já é um texto um pouco mais antigo, mas ainda traz coisa interessante, que é atual. Num congresso realizado em novembro, em Londres, Julian Schroeder, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, comunicou um processo de busca de plantas resistentes à seca, cada vez mais estudadas em vista da crescente escassez de água no mundo. Sua equipe conseguiu identificar os genes que controlam o hormônio, responsável pela abertura e pelo fechamento dos estômatos. Qual é o hormônio que está ligado a isso? O ácido abscísico, poros da superfície das folhas, por meio dos quais ocorrem trocas gasosas e evaporação da água. Na seca, esse hormônio é o ácido abscísico, olha aqui, dispara uma série de reações químicas que fecham os poros e reduz a perda de água. Um dos genes controlados pelo ácido abscísico, o ERA1, age como um freio de mão no fechamento dos estômatos. Plantas sem esse gene são hipersensíveis ao hormônio e fecham os poros muito rapidamente. Resistiram a 12 dias sem água e se mantiveram verdes, enquanto as do grupo controle morreram. Vamos lá. Isso aqui, mais um aspecto. Equipes de Brasília e Campinas identificam estratégia de árvores para garantir o suprimento de água. Revista FAPESP, 2008. Em dias de neblina intensa ou umidade do ar muito elevada, certas árvores usam um mecanismo diferente para extrair do ambiente a água que necessitam para se manterem vivas, crescerem e se reproduzirem. Em vez de absorverem apenas a água pelas raízes, a água disponível do solo, também retiram vapor de água na atmosfera por meio de suas folhas. Esse recurso pode permitir às plantas sobreviver a períodos em que a água disponível é pouca, explica o biólogo Rafael Silva Oliveira, da Universidade Estadual de Campinas. Recentemente ele identificou essa capacidade de sorver água pelas folhas em árvores da floresta amazônica e da Mata Atlântica, que florescem a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, no litoral de São Paulo. Até então, desconhecido entre as espécies de flora brasileira, este fenômeno não é novo. Em 2004, o biólogo Todd Dempson, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos, havia descrito essa estratégia de hidratação de uma das árvores mais altas do mundo, a sequoia. Sequoia sempervirens, que alcança até 115 metros de altura e vive mais de 2.000 anos. Embora ainda não se saiba ao certo como ocorre a absorção pelas folhas, que não são impermeáveis, como se imaginava, Danson demonstrou que elas captam até 30% da água que as sequoias consomem ao longo do ano. Na Califórnia, as florestas formadas por essas árvores possivelmente nem existiriam caso as folhas das sequoias não fossem capazes de extrair da neblina parte da água que precisam. Lá chove pouco, num nível parecido com o da Caatinga no Brasil, afirma Oliveira, especialista em ecologia vegetal da Unicamp, que há quase uma década trabalha em parceria com Danson. Folhas que funcionam como esponjas não são o único recurso que permitiram às plantas se adaptarem ao longo de milhares de anos aos diferentes ambientes do planeta. Em estudos em paralelo desenvolvidos nos últimos anos,
Oliveira e o biólogo Augusto César Franco, da Universidade de Brasília, identificaram em árvores do Cerrado, da floresta amazônica e da Mata Atlântica, outras estratégias que lhe permitem lidar com a escassez e abundância de água. O Cerrado, por exemplo, é um ecossistema com grande biodiversidade. Há de 60 a 70 espécies de árvores em uns poucos hectares, diz Franco. Cada espécie pode ter desenvolvido estratégias diferentes para captar água. Nos ambientes com escassez de chuva, durante alguns meses do ano, a estratégia aparentemente mais interessante desenvolvida pelas árvores é a redistribuição hidráulica. As raízes extraem a água das camadas mais úmidas do solo e as depositam nas mais secas. Descrito por Martin Caldwell e James Richards, no final dos anos 80, em plantas de regiões desérticas, esse fenômeno foi observado recentemente por Oliveira e Franco em árvores de ecossistemas brasileiros. Na estação seca, algumas espécies de árvores do Cerrado e da floresta amazônica sorvem água das camadas mais profundas e também mais úmidas do solo e depositam perto da superfície. Além das próprias árvores que fazem esse transporte de água, outras plantas com raízes mais curtas também são beneficiadas por terem acesso à umidade que não conseguiriam alcançar. Na estação seca, os primeiros 50 centímetros do solo se tornam quase muito secos após um mês sem chuva, enquanto as áreas mais fundas permanecem relativamente mais úmidas, afirma Franco, cujo trabalho de campo envolve principalmente o Cerrado, Distrito Federal, e as áreas como reserva ecológica no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Franco explica que no Cerrado, onde são comuns solos profundos e pouco pedregosos, nos quais a planta consegue penetrar mais facilmente, as raízes de certas árvores podem descer cerca de 10 metros em busca de água que sobrou da estação chuvosa mais recente. A essa profundidade, a diferença de umidade entre a raiz e o solo é tal que o líquido naturalmente passa para a planta como uma esponja seca mergulhada em uma bacia de água. No solo raso, a situação se inverte e as raízes perdem água para a terra. Funcionando como uma bomba d'água natural, esse mecanismo de distribuição de água depende de dois tipos de raiz, que desempenham tarefas complementares. A raiz principal, em geral mais espessa com um diâmetro semelhante à do caule, pode crescer vários metros abaixo da terra, na vertical, em busca de água, depositando camadas profundas do solo. Já as raízes superficiais se espalham como braços em polvo a poucos centímetros da superfície. Algo mais ou menos assim. Ok? Gente, só desse artigo que nós lemos, mas foi longo, mas importante. Nós traímos muitas coisas que apareceram no Enem várias vezes. Creio eu que o bioma cerrado foi o que teve maior incidência até hoje nas questões do Enem, desde 98. Claro, a floresta amazônica, a caatinga, a Mata Atlântica também já apareceu muito, mas de cerrado se falou demais. E as pesquisas feitas pelo Franco, pelo Davidson, elas são importantíssimas. Se pensando em ambientes que a escassez de água é cada vez maior e, obviamente, analisando como as plantas se adaptam a essa escassez. E será que existe alguma possibilidade de se melhorar geneticamente uma planta para que ela se adapte a essas condições? Se isso for possível, você pode pensar em produzir plantas para plantar em caatinga, em cerrado, mesmo em ambientes extremamente secos. A questão dos caules tortuosos, lenhosos, grossos, típicas do cerrado, talvez ligados à quantidade até de alumínio que tem no solo, adaptação àquele solo ácido, adaptação a um solo que é pouco pedregoso, mas seco em certos períodos, que tem que ter raízes profundas, pivotantes, e as raízes laterais como braços de polvos para pegar e fixar a planta e pegar a água é essencial, é necessário. Folhas pilosas, estômatos que podem não se abrir nos períodos de luminosidade. Então tem uma série de adaptações necessárias. Essas adaptações, com certeza, elas vão aparecer em alguma prova. E espero que não do Enem.
Tá? O cerrado é o bioma brasileiro mais agredido pelo agronegócio. Tá? É o que mais necessita de uma intervenção do poder público. E é um riquíssimo de um bioma. Infelizmente, acaba sendo destruído por talvez não falta de orientação, mas até pela própria ganância, pela ação antrópica, ação do homem sobre esse maravilhoso bioma. A gente vai analisar agora, então, algumas questões específicas voltadas ao artigo. Vamos falar da transpiração. Vamos lá, acompanhem comigo. Então, olha aqui, ó. Transpiração. A transpiração, ela não está ligada só à perda de água na forma de vapor. A transpiração também, ela possibilita a subida de seiva. Por quê? Porque quanto mais uma planta absorve pelas raízes e ela perde a água nas suas folhas, quanto mais ela perde, mais ela absorve, mantém-se esse ciclo. Perde e absorve. Absorve e perde. Isso permite a subida da seiva bruta. Água e sais minerais. Outra coisa, como a água tem um elevado calor específico, então o calor específico da água é muito elevado, esse transporte de água, ele garante o equilíbrio térmico. Outra função importantíssima, manutenção do equilíbrio térmico. O processo de transpiração, ele ocorre graças à abertura e o fechamento do estômago. Embora que nós temos a transpiração estomatar sendo a principal, e temos também uma pequena quantidade de transpiração cuticular. As duas somadas dão a transpiração total. Por que a cuticular é tão pequena? Porque, de um modo geral, essa cutícula ela tem um produto impermeável à água. Ok? Quais fatores que atuam na transpiração? Claro, um fator físico, que é a superfície exposta, a superfície em relação ao volume, a temperatura, a pressão, a ventilação e a umidade. Estão relacionadas à abertura e o fechamento dos estômagos. E eu vou avaliar com vocês algumas coisinhas sobre isso. Ok? Aqui nós temos uma imagem que mostra uma folha que apresenta na sua epiderme o anexo estômato. Você observa que esse anexo estômato, ele tem duas células aqui. Essas células guarda. Existe um buraco aqui que é o ostíolo, por onde sai a água na forma de vapor. E você vai observar que nessas células guarda, nós vamos ter uma enorme quantidade de cloroplastos. E tem uma coisa interessante, que a epiderme dessa planta, como você pode observar aqui, ó, ela é incolor. Na verdade, a única região da epiderme que tem cloroplastos são as células guarda dos estômatos. Só aqui. O restante é aclorofilada. A epiderme é aclorofilada. Tá? Então, você observa aqui que essa célulazinha, tá? São células que têm os cloroplastos. Vamos lá. Através dos estômatos, há uma comunicação direta do interior da planta com o ambiente. As trocas, como o gás carbônico, o oxigênio e o vapor de água, entre os tecidos vegetais e a atmosfera ocorrem principalmente através dos estômatos. O mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos está diretamente ligado aos processos de transpiração, fotossíntese e respiração, pois a intensidade desses processos depende principalmente do grau de abertura dos estômatos. De quais processos? Da transpiração, da fotossíntese e da respiração. Tá? Então, olhem só. A taxa de transpiração. Aqui o tempo. Estômato aberto, aqui, ó, transpira muito. O estômato vai fechando,
transpiração vai cessando. Por que que ela não cessou completamente? Porque, na verdade, daqui para cá, você observa que ainda ocorre transpiração. Mesmo que o estômago fechou aqui, daqui para cá só existe transpiração cuticular, que é muito pequena, mas ela existe. As provas que a transpiração ocorre. Nós temos o ramo transpirante no balão de vidro, que é possível anexar, né, esse ramo ao balão de vidro para detectar a transpiração. O peso de uma planta envasada, ela reduz em massa, né, porque parte da água saiu por transpiração. A reação com papel de cobalto e o uso do potômetro, são provas da transpiração. Tem outras, tá? A diferença de peso é clássica. Você pega e destaca uma folha e você vai ter os intervalos de pesagem em minutos. Ó. Aqui a massa era tanta. Passou um tempo, ó, você observa que a massa foi reduzindo. Isso aqui comprova que aconteceu o quê? Transpiração. A partir daqui, deu uma estabilizada. E pode reduzir, mas muito pouco. Nesse ponto aqui, o que que aconteceu? O fechamento dos estômatos. E daqui para cá, só pode acontecer transpiração cuticular. Beleza? Os processos de abertura e fechamento dos estômatos. Então, nós podemos ter processos chamados hidroativos. Ou seja, nos processos hidroativos, nós vamos ter, obviamente, como o nome já sugere, a água. Então, ó, a abertura e o fechamento. Muita água na planta, ou seja, muita água no solo. As células guarda ficam túrgidas, inchadas. O ostíolo se abre e aumenta a transpiração. Então, aumentou a quantidade de água disponível, você tem a abertura dos ostíolos. E você tem uma maior transpiração. Quando há um fechamento dos estômatos, quando se tem pouca água, as células guarda ficam murchas e acabam por se fechar. E aí diminui a transpiração. Então tem que estar ciente que mais água, mais turgidez nas células guarda, ostíolo aberto, transpiração maior. Menos água, células túrgidas murchas, menos, portanto, rigidez das células, ficam murchas, né? E aí se fecha o ostíolo e a transpiração ela acaba reduzindo, ok? É por isso, gente, que quando você pega uma planta e vê ela exposta ao sol, né? Ou você pega uma planta num vaso que está tempo sem receber uma aguinha, as folhas estão todas murchas. E, obviamente, os estômatos estarão fechados. Tá? Vamos lá. Processos chamados fotoativos. Então, obviamente, também tem um processo fotoativo, porque, como havia falado, as células guarda têm cloroplastos. Tá? Então, a abertura. Se você pensar aqui está uma célula guarda. Tá? Aqui está outra célula guarda. E se elas têm cloroplastos, elas fazem fotossíntese. Então, quando tem luz, as células guardas fazem fotossíntese. E aqui, o teor de glicose vai aumentar. Se a quantidade de glicose aumenta nas células guarda, elas vão ficar hipertônicas. E aí vai acontecer o quê? Por osmose, aqui no meio, é hipo. Começa a entrar água. Então, as células guarda ficam túrgidas, e quando elas ficam túrgidas, o ostíolo se abre. E aí aumenta o processo de transpiração. Então, de novo, as células guarda têm cloroplastos. Incidiu a luz, cloroplasto fez fotossíntese, produziu o quê? Glicose. Dentro das células guarda está cheio de glicose.
o meio é hiper, ao redor é hipo. Portanto, por osmose, começa a entrar água, as células guarda. Elas ficam inchadas, o estímulo se abre, aumenta a transpiração. Aí eu te pergunto, quando que há luz? Obviamente, durante o dia. Então, você pode chegar à conclusão que é durante o dia que normalmente os estômatos se abrem. Tranquilo, né? Agora, o fechamento. Quando há pouca luminosidade, portanto, a concentração de glicose cai, as células guarda se tornam hipo, consequentemente elas perdem água. E se elas perdem água, o estímulo vai se fechando. E aí, a transpiração diminui. Então, com pouca luminosidade e a menor concentração de glicose, obviamente, o processo osmótico faz com que as células guarda percam água e, consequentemente, o estímulo se fecha e a diminuição do processo de transpiração. Isso ocorre quando? Quando que não tem luz? À noite. Beleza? Então, você observa claramente aqui, ó, o estômago aberto. Ó, o estímulo aqui aberto. Ó, o vacúolo, aqui você vê cheio de água. Quando que se ganhou água? Dois motivos. Ou quando tem luz, ou quando tem muita água no meio. Agora, quando que se perde a água? Quando não tem. Quando não tem luz, ou quando tem pouca água. Ok? Então o estômago se fecha. Agora, temos um outro aspecto interessante também, que está ligado à presença dos íons potássio. Você observa aqui os estômatos abertos e os estômatos fechados. Quando tem luz, você vai verificar que as células guarda vai ter um bombeamento nelas de potássio para dentro das células guarda. Então, a luz faz com que entre potássio nas células guarda. Ou seja, elas se tornam hipertônicas. Consequentemente, elas passam a ganhar água. E elas ficam inchadas. O estímulo se abre e a transpiração aumenta. Na ausência de luz, o potássio sai. As células guarda se tornam hipo. E quem é hipo perde água. E quem perde água tem o estímulo fechado, consequentemente, a transpiração diminui. Então, a gente podia complementar aqui, ó, que quando tem luz, entra potássio. O estímulo se abre, a transpiração aumenta. Sem luz, aqui é sem luz, né? O potássio diminui. O estímulo se fecha, a transpiração diminui. Então, são vários fatores relacionados à abertura e o fechamento dos estímulos. Tá? Então, o potássio e a sacarose são responsáveis pelo movimento estomático. Apesar do conteúdo de potássio das células guarda aumentar em paralelo com a abertura estomática durante a manhã, e decresce no começo da tarde em condições que a abertura estomática continua a aumentar. Quando as células guarda absorvem o potássio, a água entra nas células, tornando-a túrgida. Em consequência, abrem-se os estômatos. E quando os íons potássio saem da célula guarda, a água também vai se tornando, né, vai saindo e vai ficando plasmolizada, os estômatos se fecham. Por outro lado, o conteúdo da sacarose das células guarda aumenta vagarosamente durante a manhã e torna-se o soluto dominante no começo da tarde. O fechamento estomático no final da tarde coincide com o decréscimo do nível de sacarose. Tá? Podemos concluir que a abertura dos estômatos no início da manhã está associada à entrada de potássio e o fechamento no final da tarde está relacionado com o decréscimo do conteúdo de sacarose. Tá? O número de estômatos. O número de estômatos nas folhas ele varia de 1000 a 100.000 por centímetro quadrado.
O tamanho médio dos estômatos é de 3 a 12 milimicrômetros de largura por 7 a 40 milimicrômetros de comprimento. Né? Quando abertos, tem 100 milimicrômetros quadrados de área. Os estômatos ocupam em uma folha cerca de 1 a 2% da área foliar. Tá? A localização dos estômatos nas duas faces das folhas, superior e inferior, pode variar dependendo da espécie. Assim, nas folhas anfiestomáticas, eles ocorrem em ambas as epidermes, é típica de regiões mais áridas. Nas folhas hipoestomáticas, ocorrem principalmente na face inferior, típicas de regiões úmidas. E nas folhas epistomáticas, aparecem mais na epiderme superior. São folhas flutuantes e tem lógica, né? Então, os estômatos na parte de cima, porque a planta está com a folha sobre a água. Tá? Então, olha só. Ainda, a gutação é um fenômeno que visa eliminar a água pelos hidatódios, só que a água na forma líquida e não na forma de vapor. E a exudação elimina a solução aquosa pelos ferimentos feitos numa planta. Quando se bate em algum objeto contra um caule, uma gema lateral, etc., exuda, libera lá, né, uma solução aquosa, que pode inclusive servir para poder servir como um antibiótico, evitando a contaminação daquele local. Ok? Ó, seca na cidade do interior de São Paulo, decreta uma emergência. A falta de água enfrentada pelo sudeste do país tem feito cada vez mais cidades de São Paulo e de Minas adotarem um racionamento para reduzir o consumo de água ou decretarem estado de emergência. Além do desabastecimento e seca, a seca tem prejudicado também os setores como a agricultura, indústria, saúde e turismo dessas cidades. Aí diz assim, a situação de seca citada na reportagem é determinada por uma mudança no ciclo hidrológico, em que as plantas têm papel determinante, uma vez que representam uma fonte de vapor de água para a atmosfera. Os vasos que conduzem a água das raízes até as folhas são, das raízes até as folhas, nós temos vasos xilemáticos, então se joga fora fluema. E, obviamente, a transpiração pelos estômatos, quanto mais uma planta transpira, mais ela absorve. Só gostaria de fazer um pequeno adendo aqui. Quando nós falamos de plantas, citamos aí exemplos genéricos, né? Tem exceções, né? Você pega as chamadas crassuláceas, né? Melhor. As crassuláceas, as xerófitas, as plantas de ambiente seco, tá? Os cactos, aqueles que você cultiva em casa, né? Essas plantinhas, elas geralmente não têm folhas, porque as folhas foram transformadas em espinhos para reduzir a área, obviamente, de contato com o meio e evitar a perda de água. Então, nas crassuláceas tem um mecanismo especial que faz com que os estômatos se fecham durante o dia e se abram pela noite. Você imaginou se num ambiente desses, uma crassulácea, né? Uma dessas plantinhas, como as cactáceas, estiver num ambiente extremamente seco, com grande luminosidade, os estômatos abertos durante o dia, ela vai morrer. Porque quanto mais ela absorve, mais ela transpira. Só que ela não tem muito o que absorver do sol. Então, nas crassuláceas, nós vamos ter uma inversão do processo. Os estômatos se fecham durante o dia e se abrem durante a noite. Um grande abraço a todos, bons estudos, até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.